De volta às interações de Newton Casais, aguardando ele chegar aí. Quem entrou? Oi, Gica, tudo bom? Tá gostando, Cristina? Gostando? Vamos aguardar Newton, segundo tempo. Só foi finalzinho mesmo, né? Ah, menina. Oi, Cristina. Newton, pronto. Oi, Zu. Eu não tinha te cumprimentado, Zu. Tudo bom? Agora é a hora da interrupção. Agora a gente vai interromper algumas vezes. Pronto. Eu tenho a impressão de que quando vai ter acabando a live, ele vai travando. Eu fiquei com essa impressão, porque estava ótimo até então. Então vamos lá. Continuando, você conclui e daqui a pouco a gente abre para as perguntas. Viu, gente? Tá. Ó, Zu, já falei oi para Zu, já agradeci. Zu? Ana Paula. Vamos Maravilha. Lá. Então, eu fiquei de falar sobre a resposta que Freud deu ao amigo dele, Romain Rolland, e Freud vai responder com um texto. Grande Nil. Niraldo, legal, viu? Bom te ver. Niraldo é um apaixonado por Freud. E eu vou dizer o seguinte, eu não vou dizer a data, porque vai ficar muito estranho, vocês não vão acreditar. Mas o primeiro livro de Freud, Psicopatologia da Vida Cotidiana, foi o primeiro livro de Freud que eu tive acesso, e foi Niraldo que me emprestou. Niraldo sempre gostou de Freud, sempre gostou de Clarice, é um profundo conhecedor aí, e de Jorge de Lima, é doutor no grande escritor Jorge de Lima, grande Nil. Nos honra muito com a presença, Niraldo, Zuarte, a galera toda aí, muito legal. Vamos lá, voltando. Então, Freud vai responder a Romain Rolland com o texto Mal-Estar na Civilização, o texto que eu falei fantástico, eu não me canso de falar. Sei que a professora Larissa aí domina como ninguém, já fez aí algumas lives sobre e tal. Mas Freud vai dizer o quê? Meu caro Romain Rolland, lembrem que a pergunta de Romain Rolland foi: Freud, você, tirando a questão da instituição religião, você nunca sentiu um sentimento de espiritualidade, um sentimento que une você a todos, que faz você sentir um só com todo o resto, um sentimento oceânico, por assim dizer? E Freud vai dizer o seguinte: querido brother Romain Rolland, no livro, no texto Mal-Estar, esse sentimento oceânico, esse sentimento de unidade com tudo, a gente só sente quando a gente não tem ainda um ego diferenciado. Quando nós somos muito pequenos. Aí a gente se sente com a mãe, com os outros. A gente não tem ainda uma visão dos nossos limites. Mas depois que a gente vai crescendo um pouquinho, nosso ego vai se consolidando, não tem mais sentimento oceânico. Sinto muito. O que tem é que a gente vai entrando na civilização, a gente vai querer perpetuar o instinto do prazer, mas a gente não vai poder, exatamente porque uma civilização, pertencer a ela, não tem nada de oceânico, não. Tem de coisa dura. Para a gente, em troca de algumas coisas que a gente tem, proteção, justiça, a gente vai ter que dar muito. E a gente vai ter que dar no terreno da sexualidade, principalmente no terreno da agressividade. Então, Freud vai dizer que para a gente pertencer a uma civilização, a gente vai entrar em contato com o sofrimento. Então, quando o ego vai se formando, você vai vendo que muito mais do que o sentimento oceânico, você vai sofrendo através com o próprio corpo, você vai sofrendo através da relação com os outros, você vai sofrendo através da relação com as doenças, com o meio. E que você, para pertencer, para a gente formar a civilização, a gente teve que renunciar, teve e tem, a nossa sexualidade e a nossa agressividade. Então, muito da nossa sexualidade é domada para que a gente use essa energia para o trabalho. Por isso que a gente tem a construção da cultura. Por isso que tudo que está aí que existe é uma repressão da sexualidade.
E Freud tem uma frase genial que ele fala assim: Eros teve que fazer de mais de um único. Ou seja, a sexualidade original, a gente poderia se relacionar com trocentas pessoas das formas mais animalescas e mais prazerosas. Mas para existir civilização, a gente vai reprimindo tudo isso. Então, Eros teve que fazer de mais de um. A frase original é: Eros quer fazer de mais de um único, que é a questão da monogamia. Não é à toa, é também para fortalecer a civilização. Só que esse limite na sexualidade pode gerar alguns distúrbios psíquicos. E pode também não gerar. E a outra questão que a gente teve que reprimir é a agressividade. Porque senão, primeiro descontentamento eu ia matar, eu falo isso lá nos primórdios, né? E hoje também. Eu iria matar a pessoa, aí quem viesse mais, a família dele, de quem eu matei, ia me matar, minha família, ia ficar nisso, ia ser a barbárie. Então a gente teve que reprimir isso, criar uma justiça, onde a gente reprime nossa hostilidade, resolve as coisas em tese na justiça e tal. Mas aí Freud vai dizer também, da mesma forma que é um esforço extremo na sexualidade, é um esforço extremo na agressividade. Ele vai dizer que a agressividade que a gente não joga no outro e que a gente reprimiu para formar uma civilização, ela retorna e vai retornar para o superego e vai gerar um sentimento de culpa. Ou seja, a agressividade que a gente não joga no outro, a gente joga na gente. E isso também pode gerar algum desequilíbrio psíquico. Então a gente anda na corda bamba, com sentimento de culpa pela agressividade não jogada fora, e tendo que lidar também com a não satisfação da sexualidade. Então, a gente tem prazeres que advêm da civilização, a gente pode fazer algumas coisas, a gente tem as trocas, a justiça e tal, mas a gente anda reprimido. E o que é que acontece? Viver numa civilização assim, viver numa civilização onde eu não posso dar vazão ao meu instinto do prazer, eu vou ter que, de vez em quando, dar uma deliradazinha para segurar a onda. Entendeu, meu irmão? De vez em quando eu tenho que derivar um pouquinho. Aí os amigos dizem, não, isso não aconteceu assim, não. Não, mas eu vi assim, porque eu crio alguns delíriozinhos, todos nós, para podermos suportar também esses limites. E o mestrão vai dizer o quê? Que a religião é um delírio universal. Então, a gente sai de nossas neurosezinhas e passa para o delírio em grupo. Eu participo de tal religião, a religião diz isso, 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 eu tenho que seguir, e aquela outra não interessa, é só a minha e tal. Aí eu deixo de entrar na minha neurose individual e passo a fazer parte de uma neurose grupal. Então, pegando o futuro de uma ilusão e o mal-estar na civilização, a gente vê o quê? Que Freud colocou a religião como uma ilusão, porque está calcada, está prenhe, está cheia de desejos. Colocou a religião também como a possibilidade de ser uma neurose obsessiva universal da humanidade. E coloca a religião como um delírio grupal. Essa foi a resposta que ele deu a Romain Rolland. Bom, antes de passar para Jung, pergunta que não quer calar. Então, Freud só via a religião, espiritualidade, talvez, como negativo e como um escape só e tal. Aí fica uma grande questão. E eu peguei um texto aqui, um texto de Blavatsky. Helena Blavatsky foi uma mística do século XIX, muito famosa. Ela escreveu uma coleção enorme chamada A Doutrina Secreta. Ela foi uma mulher extremamente à frente do tempo. Na época dela, já era difícil mulher viajar sozinha. Ela viajava para os mosteiros mais recônditos, onde até hoje é difícil alguém chegar, no Himalaia. Ela recebeu o chamado e foi viver com monges. Ela fez retiros. É uma mulher, assim, fantástica do ponto de vista espiritual. E ela tem um texto, eu peguei não de um livro dela, peguei de um livro de um outro filósofo esotérico. O livro se chama Sinais de Blavatsky. O escritor é Trigueirinho. E ele traz, literalmente, o que ela coloca num livro.
Então, o que ela coloca é o seguinte, olha só. Vê-se que espiritualidade não é religião. As religiões conquistaram prosélitos com a ponta da espada e construíram templos sobre enormes hecatombes de vidas humanas. A história foi falseada e os fatos deturpados propositadamente. Predomina nela, ou seja, na história, o fanatismo e o materialismo. Um fanatismo que tudo aceita e o outro materialismo que tudo nega. Espiritualista é aquele que se mantém tranquilo entre esses dois extremos e que confia na justiça eterna das coisas. Espiritualista é aquele que se mantém tranquilo entre esses dois extremos. Pergunto, será que Freud não se manteve entre esses dois extremos? Porque fanático a gente sabe que ele não foi, que tudo aceita, segundo ela. E materialista é aquele que tudo nega. Será que ele negou tudo? Ele que na época vitoriana, de grandes repressões, levantou o tapete da sociedade e olhou a sujeira que tinha dentro, desejos inconscientes, questões que se transformavam em sintomas. Será que ele negou tudo mesmo? Toda a contribuição de Freud, que teve muita coragem de enfrentar gargalhadas e ironias, ajudou muita gente, ajuda muita gente, vai ajudar muita gente. Será que um cara desse não é espiritualista? Deixo essa interrogação para passar para o nobre príncipe herdeiro Jung, porque eu sei que os junguianos já estão aí pressionando. Está falando de Freud demais, não pode, que negócio é esse? Newton, Ana Paula coloca assim, que ela já ouviu falar em Blavatsky, uma amiga dela do Sagrado Feminino disse que ela foi uma iniciada. Foi uma iniciada, né, Blavatsky? Ela foi iniciada e ela deu continuidade à iniciação. É uma pessoa, como eu falei, que tem uma vasta obra, extremamente estudiosa e é muito estudada. A Doutrina Secreta são não sei quantos volumes. É uma mulher assim à frente do tempo, realmente. Muito legal a participação de Ana Paula. Obrigado, Ana Paula. Valeu aí a contribuição. Agora vocês podem ir colocando que eu vou te interromper quando aparecer, viu? Por causa da segunda mas parte. Mas vai, tá, mas bem, vai. Eu vou falar de... Pode falar de Jung. Falar de Jung. Tem que falar, Bom, né? Com Jung, o que é que acontece? Lembre, da mesma forma que com Freud, um amigo escritor, quem era um amigo escritor de Jung? Henrik Zimmer. Profundo conhecedor da cultura hindu, com livros escritos e tal. E ele, discípulo de Sri Ramana, que era da mesma filosofia, do qual o escritor amigo de Freud também era discípulo, Ramakrishna ou Vivekananda. Todos da Advaita Vedanta. Então, Jung, quando o amigo dele diz, pô, Jung, você tem que visitar Sri Ramana. E quando Jung vem da Índia, isso tudo aconteceu 9, 10 anos depois do que aconteceu com Freud. Jung vai responder a ele se visitou ou não Sri Ramana. Escreve um texto que é o prefácio de um livro que esse amigo dele escreveu. Foi publicado em 44. O Caminho que Leva ao Si Mesmo, livro de Henrik Zimmer. Aí a resposta de Jung ficou como prefácio desse livro. E esse texto de Jung está na própria obra, nas obras completas de Jung, no volume Psicologia e Religião Oriental, chamado O Santo Hindu. Bom, Jung, vocês sabem, já chegou aqui no planeta rodeado de religião. O pai era pastor e na família dele tinha 8 pastores, na família de Jung, 8 pastores. Da família materna, 6 tias eram pastoras e da família paterna, 2 tios, além do pai dele, que era pastor. A mãe dele tinha uma questão com a espiritualidade, que ela recebia umas coisas, lia algo meio mais da linha espírita, embora não fosse rigorosamente uma espírita, né? Mas Jung narra essas questões todas. Quando Jung se separa... Sim, desde pequeno que Jung tinha isso. Jung, quando era pequenininho, que ele tinha algum aborrecimento, ele ficava junto
ele diz que a mãe dele conta isso. Ele tem uma vaga lembrança. Ele era tão pequeno, quando ele tinha um aborrecimento, ele ia para junto de estátuas indianas, para deuses indianos. Brahma, Vishnu, ele ficava lá olhando, desde pequenininho. Então ele tem uma ligação muito forte com a espiritualidade já de berço. E aí o que é que acontece? Quando ele rompe com Freud, quando os dois rompem, o que é que acontece? Ele vai se confrontar com o próprio inconsciente. Ele passa um tempo recluso, amigos abandonaram ele, porque Freud era muito mais famoso, então muita gente ficou com Freud e tal, e ele vai ficar sozinho. Então ele tem grandes viagens e tal, aí com o próprio inconsciente, cria técnicas, é muito interessante, muito rico, muito profícuo esse momento. E ele vai de encontro, ele vai estudar algumas filosofias espiritualistas. Então ele aprofunda na gnose, ele já passou a ler mais filosofia oriental, ele toma conhecimento da alquimia, ele dedica 10 anos da vida dele a estudar a alquimia. Então, assim, ele nessa época foi muito rica essa época para ele. E é a época em que ele cria, na teoria dele, a ideia de self. E ele vai dizer, o ponto central da minha psicologia é o conceito de self. E self, para ele, é aquele ser humano maior. É a totalidade impossível de descrever, constituída pelo conjunto do consciente e do inconsciente. E quando ele diz impossível de descrever, é porque essa totalidade, que também é uma unidade, ela aparece, ela surge sobre vários símbolos. E um deles é o da sincronicidade, que aconteceu aqui, eu acho, no início, tanta conjunção de coisas, coincidências. E essa sincronicidade é baseada no quê? Na relação mente-matéria, mente inconsciente e matéria. Desejos que têm uma sintonia com acontecimentos, né? Então, a ideia de self é central para ele. Então, veja que já tem um pé aí na espiritualidade. E ele dá uma entrevista, vocês já conheceram, já ouviram, mas é importante dizer, pouco antes de morrer, que o entrevistador da BBC, que também entrevistou Freud, antes de morrer, também faz uma entrevista linda com a BBC, e o entrevistador pergunta a Jung, você acredita em Deus? E ele diz, eu não acredito, eu sei. Então, Jung já tem todo esse cabedal. Como é que ele responde a Henrik Zimmer nesse livro, O Santo Hindu? Nesse texto, O Santo Hindu. Ele vai dizer, ele fica embevecido, foi a primeira vez que ele foi à Índia. Então Jung vai falar maravilhas. Vai dizer que ficou siderado, que a Índia tem um astral espiritual que mexeu demais com ele. Jung estava sempre querendo ser visto, ele queria se ver pelo olhar do outro, não europeu, não branco. Então ele faz viagens fantásticas. Ele vai lá no Novo México ficar com os índios pueblos para ver como é que um não europeu vê o europeu, um não branco vê o branco. Ele foi à África e ele foi à Índia. Ele foi à Índia a convite, mas ele amou ir à Índia. Então, ele diz isso tudo para Henrique Zimmer. Olha, que lugar, que paraíso e tal. Porém, tem algumas coisas no santo... Ele não visita o santo hindu. Quando ele retorna, Henrique Zimmer, cadê, rapaz, você visitou, como foi e tal? Aí ele escreve esse texto, não visitei. A Índia tem coisas fantásticas, me apaixonei, tem tudo a ver com o que eu penso. A Índia mostra que a gente vive realmente desconectado do nosso centro na Europa, tal. Mas eu não visitei. E sei que Shri Ramana é um guru. Olha, gente, deixa eu fazer um parênteses para falar de Shri Ramana, uma coisinha rápida para vocês. Pra vocês terem uma ideia, quem é esse maluco aí, Shri Ramana? Ele é um santo muito reverenciado no Oriente e no Ocidente também. Pra vocês terem uma ideia, quem foi lá pedir a bênção dele foi Gandhi.
Shri Ramana vivia na montanha. Ele passou muito tempo não falando. Pobre. Passou muito tempo sem falar, em silêncio. Aí discípulos foram chegando e criando um ashram, um lugar para ele ficar. Mas ele nunca mais... Ele passou anos da vida dele não tocando em dinheiro. Sempre foi um ashram modesto. Então, o Gandhi, na época que Gandhi estava lutando contra a Inglaterra, né, pela independência da Índia, Gandhi saiu, foi até o sul da Índia, onde Shri Ramana vivia. Naquela época, se hoje a viagem demora, imagine naquela época, para tomar bênção. Ele chega lá no ashram, onde Shri Ramana vivia. Shri Ramana estava em silêncio. Ele passava dias em silêncio. Gandhi senta em plena luta pela independência e espera. Shri Ramana olha para ele e não fala nada, fica em silêncio. Os dois ficam em silêncio. Em determinado momento, Shri Ramana diz: sim. Gandhi agradece, se levanta e entende com o coração que aquele sim foi dizendo: sua luta é justa, continue com a luta não violenta pela independência da Índia. E Gandhi sai e volta de novo para a luta dele. Então, assim, Shri Ramana é cara, sabe? Mas Jung vai falar algumas coisas, alguns senões contra Shri Ramana. Diz que acredita, que é um cara fantástico e tal, mas vai dizer, por exemplo, o seguinte: olha, Henrik Zimmer, vou te dizer uma coisa. Shri Ramana, pelo que eu li, eu não visitei ele, mas pelo que eu li, ele dá prioridade muito mais ao que ele chama de iluminação, ao ser interno dele, do que ao corpo. Ele fala assim, esta cepa aí em relação ao corpo dele. Por que isso? Ele está num polo. A gente não pode ficar num polo, espírito-corpo. A gente tem que ficar no meio. Ele dizendo isso, ele está desprezando o corpo. Que história é essa? Não gostei. E Jung fala isso com uma certa elaboração, mas quer dizer isso. Depois eu vou fazer uma observação sobre isso. E tem uma segunda crítica. Tem algumas críticas. Eu não vou falar todas. Eu vou resumir, que nem resumir a parte das respostas de Freud e tal. E Jung vai dizer outra coisa também em relação a ele. Ele vai dizer o seguinte: ele vive sozinho, não sustenta uma família. Agora, eu não fui visitar não, mas eu encontrei um discípulo dele no lugar que eu estava lá, na Índia. E o discípulo dele eu acho muito mais importante do que ele. Sabe por quê? Porque o discípulo dele acredita nele, faz lá os exercícios espirituais e sustenta uma família trabalhando. É muito mais importante do que Shri Ramana. Que negócio é esse? Ele fica lá no bem bom e tal. Tiveram essas duas críticas. E veja que Jung, extremamente espiritualizado, né? Conhecedor de várias correntes espirituais, colocou de alguma forma isso, como eu falei, na teoria dele, com várias outras coisas. É um cara de peso nesse assunto. Mas nessa hora ele faz esses senões. Por quê? Aí é que eu, no meu artigo, e depois a gente talvez tenha a oportunidade de descer mais a detalhes essas questões, eu coloco o seguinte, que apesar de Jung ter dado um passo gigantesco quando ele faz uma certa união da psicologia com algumas coisas da espiritualidade, e Jung, inclusive, é considerado o pai da psicologia transpessoal, né? O precursor da psicologia transpessoal, e Jung não atingiu a iluminação. O que vem a ser a iluminação? A iluminação, segundo alguns teóricos, vem a ser o nível mais alto a que um ser humano pode chegar, em termos de desenvolvimento. É um ponto em que o ser humano compreende, não é só com o raciocínio, eu não cheguei lá, então eu estou tentando aqui explicar, com o raciocínio e com toda a vivência, que ele é um só com tudo e com Deus. É como se a consciência Deus se manifestasse no planeta sobre várias formas. Eu sou uma, Iris é outra, cada um que está aqui nessa live é uma forma da consciência de Deus. Mas não é entender isso com a razão e acreditar, é vivenciar isso. Então você vivencia que você é Deus também. E quando você chega aí, muita coisa muda. Então,
Shri Ramana abandonou a família dele aos 16 anos. Foi viver sozinho, sem grana. Ele tinha um pouquinho de dinheiro, ele jogou fora e foi viver meditando. Fazia 16 anos. Fazia silêncio por 2 dias em êxtase. Tinham meninos que jogavam pedra nele. Ele ficou no subterrâneo de uma igreja meditando. Um guru foi lá pegar ele. Ele estava todo mordido de rato, de mosquito. Ele não sentia nada. Até ele morrer, com quase 70 anos, ele tinha marcas desse dia de mosquito, de rato e tudo mais. Ele ficou mais velho, ele não tinha discípulos, ele foi para a montanha. E ele meditava sozinho. E um dia um discípulo falou para ele, depois de muitos anos, como é que você ficava lá sozinho? Não tinha bicho, não tinha cobra. Ele dizia, tinha. Várias vezes a cobra passava por mim, assim, eu sentia aquele geladinho dela, que a cobra é bem geladinha, e continuava meditando. Então é um estado tal que poucos seres humanos chegaram. Nesse estado, não tem mais polaridade, uma coisa e outra, corpo e espírito. Tem a transcendência, que até Jung vai colocar de alguma forma, não sobre a iluminação, mas as nossas transcendências aí, através da função transcendente, que a gente sai de um polo e de outro e dá um salto, né? Mas Shri Rama já estava lá. Jung, que ainda genial, mas não tinha se iluminado, né? Porque muitos de nós vêm aqui e a gente desencarna sem se iluminar. Ele não compreendia e dizia, pô, ele tinha que dar o mesmo peso. A outra coisa que ele fala é essa. Como é que ele não sustenta uma família e ele fica tirando onda? Mais importante é o discípulo dele que eu conheci, que além de fazer os exercícios espirituais, fazia o quê? Sustentava uma família. Gente, a luz que Shri Ramana passou para milhões de pessoas e continua passando, segundo seus adeptos, não dava para sustentar a família, não tem como ter divisão. A família dele era a humanidade. Para quem acredita. Então... Uma pausa rapidinho, para a pergunta de Ana Paula aqui, porque tem a ver com o que você está trazendo, né? A iluminação poderia também ser uma outra forma de experiência para o tal sentimento oceânico que o amigo de Freud o indagou? Massa, Ana Paula, brigadão pela pergunta. Olha, eu acredito o seguinte, que o que Romain Rolland fala de sentimento oceânico é algo muito parecido com a iluminação, mas eu diria a você que é um flash da iluminação. Porque quem se ilumina. E o cara fica em outro estado. Então ele nem provavelmente procuraria dialogar com Freud sobre isso, ele já estaria brilhando e seguiria o caminho dele. Provavelmente, como uma luz que quando está brilhando, as mariposazinhas vêm ao redor, provavelmente outros discípulos iam chegar atrás dele, ele ia formar um grupo, ia ter os ensinamentos. Eu acho que Romain Rolland não chegou lá, mas ele teve vislumbres, tanto que ele já era uma pessoa próxima dessa realidade. Veja que ele escreveu um livro sobre Ramakrishna e sobre Vivekananda, o discípulo de Ramakrishna. Então, é muito legal a sua pergunta. Eu acho que tem uma similaridade, mas a iluminação são poucos que chegam lá. E aí o destino da vida já muda. É muito difícil alguém que se ilumina não virar naturalmente mestre espiritual, embora existam muitos mestres espirituais que não são iluminados, né? E se auto-iluminam. Se auto-intitulam iluminados. O ego auto-ilumina eles. Eles se acham iluminados. São egos, às vezes, alienados, né, na verdade. Aproveitando essa pergunta de Ana Paula e conectando com o que você vinha falando, você ainda não concluiu, mas assim, só para a gente, né, ter uma interação, em relação ao que você ia falando, será que o olhar de Jung, como homem ocidental, né, ele talvez não tenha, quando ele fala assim, porque do ponto de vista da individuação, por isso que é muito importante isso, gente, individuação não é iluminação. Esse é um ponto crucial na teoria de Jung. Porque algumas pessoas atribuem a individuação a pessoa ter uma realização plena na vida e tal. Não é iluminação. Inclusive tem junguianos que criticam até esse termo iluminação. Justamente porque muitas vezes ele é confundido.
para Jung, como homem ocidental, que tinha família, que optou por isso e que se colocou também como um inconsciente que se realizou, e por ser um psicólogo analítico, talvez ele não visse essa importância, né? Ou talvez ele não se apropriasse dessa questão da iluminação. Por isso que ele atribuiu que esse homem não tinha... Ele desintegrou, tipo assim, ele separou o corpo do espírito. Na verdade, o Shri Ramana, né, não precisava mais das coisas do corpo. Na verdade, ele estava em outra. Então, nós que ainda precisamos do corpo, ainda que em processo de individuação, ou até que individuados, não nos iluminamos. Então, individuação não é iluminação. Então, a gente pode pensar que esse sentimento oceânico poderia ser um primeiro passo, um vislumbre para um processo de individuação e ou de iluminação, né? Se a pessoa for chegar à iluminação, ou então se não for a individuação e for a iluminação. Mas como se fosse um pressuposto básico, como, né? Passinhos de bebê para você poder chegar num processo de iluminação. Você concorda com isso? Como é que você vê? Perfeito, Iris. Muito legal. É exatamente isso. É o que eu falei também, para boa colocação, ótima colocação de Ana Paula também, que é o seguinte, eu vejo como um vislumbre, eu vejo como alguém que estava próximo dessas questões, que ia a fundo nos exercícios espirituais, nas meditações, que ia a fundo no estudo, Romain Rolland, e que ele sente esse vislumbre. Então, se a pessoa é de qualquer religião e está ali muito dedicada, tem momentos que, às vezes, ouvindo uma música sagrada e tal, ela sente o coração se abrir. Às vezes, até num culto, numa celebração, seja de que religião for, você sente seu coração se abrir. Não é iluminação, mas é um vislumbre desse sentimento oceânico. O ego baixa um pouco, né? A humildade, a compaixão cresce ali. Às vezes, a gente vendo um vídeo, a gente, nossa, cara, é isso mesmo, sabe? Daqui a pouco a armadura vem de novo e a gente se fecha. Mas esse momento de abrir o coração não é não é a iluminação. É uma iluminação momentânea, é um flash daquilo que a gente tem de mais puro no coração, mas que a civilização não alimenta. É aquilo que a gente falava do início, né? A civilização vai exigir muita repressão para a gente viver ali junto. Então, é o contrário de se abrir. Quando eu digo isso, é que nem no início dessa live, quando eu digo, minha linha é melhor do que a sua, eu estou fechado, eu estou no ego, eu estou na casca. Quando eu me abro, é mesmo o que você está falando, pode ser legal. Eu estou com o ego rebaixado, eu estou aumentando minha humildade, abrindo meu coração. Então, eu acredito nisso. E você fala muito bem. E Jung analisa com os olhos dele. Toda vez que a gente analisa com nossos olhos, a gente não está vendo com os olhos do outro. Então, ele falou da iluminação com os olhos dele. Os olhos profundos de quem estuda, de quem conhece, mas são os olhos ainda de quem não se iluminou, né? Isso. A perspectiva vai ser essa, né? Não vai ser uma perspectiva oriental, vai ser uma perspectiva ocidental. E ele também não se propôs. Jung não se propôs. Diga, desculpa. Mas não é só uma questão de Oriente e Ocidente. É importante falar isso também. Tem algumas pessoas no Ocidente que se iluminaram. Sim. A gente tem um contemporâneo nosso, quem quiser olhar pode, chamado Eckhart Tolle, ou Eckhart Tolle, como alguns chamam. Eu chamo de Eckhart Tolle. E Eckhart Tolle, ele é uma pessoa, é um mestre espiritual, eu acredito que seja um ser que se iluminou, embora a iluminação também possa ser, né, degraus como sempre, mas ele é um ocidental dentre outros. Então, não é só essa questão. Essa questão pode também contribuir, porque Jung estava na Índia, né? Então, isso pode ter corroborado. E ele estava em busca dessas coisas também, né? Ele foi Jung foi um grande buscador naquela época. Do mesmo jeito que eu falei que Freud apanhou, Jung apanhou muito também. Se hoje as pessoas de psicologia transpessoal já são olhadas com canto de olho, imagine Jung. Mas ele foi fundamental para a nossa psicologia. Ele foi fundamental porque ele foi um abridor de latas.
Ele chegou e disse, tem isso aqui, eu banco isso aqui. Nossa, todo mérito a Jung. E Jung ainda leva a chapoletada. Ele não está nas disciplinas regulares dos cursos de psicologia das universidades públicas. Então, ele ainda leva a chapoletada. Agora, Na Newton... minha época diziam assim, ó, Jungiano fica abraçando árvore. Exatamente. Tem ainda questões aqui, viu? Então, vamos lá. Prezado Newton, de Washington. Tudo bom, Washington? Bom lhe ver. Bom lhe ver. Grande mestre Washington, toda a reverência. Prezado Newton, grato pela excelente apresentação. Helena Blavatsky colaborou muito com a espiritualidade, mas seu vínculo institucional com a teosofia reduziu algumas das suas percepções. O que você pode comentar sobre Krishnamurti, que cresceu na teosofia, mas desenvolveu um caminho espiritual profundo, mas que não buscava a iluminação? Muito interessante isso, de Krishnamurti. Agora eu quero aproveitar e ler também a Ana Paula. Pensando em exemplos de seres que se iluminaram, Cristo seria o último grande exemplo dos últimos 2000 anos? Não estou falando de Cristo das religiões. Então, junte aí essas duas perguntas. É com você, Newton. Legal. O Washington, como sempre, genial. Obrigado pela participação, obrigado pela pergunta. Olha, eu acho que você traz muito legal, Washington. Quando você fala da teosofia, você está falando de uma certa institucionalização. E desde o início da live que eu venho falando que a institucionalização, quando Freud critica a religião, instituição, quando Romain Rolland vai dizer, peraí, Freud, eu não estou falando de religião, instituição, mas de um sentimento oceânico de espiritualidade e tal. Sempre que a instituição entra, a coisa pode travar um pouco, porque ao invés de ampliar, ela contrai em função de algumas coisas que ela está objetivando. Então, assim, quando N. Bezan disse, esse rapaz que nasceu agora vai ser o nosso novo mestre, ele ainda jovem, que era Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti foi o grande prometido, mas o que é que Krishnamurti viu? Ele viu que se ele continuasse naquela instituição, na teosofia, ele ia ter que seguir algumas regras. Então, o que é que ele faz? Eu não sou nada disso. Não esperem, eu não sou o novo Messias, eu sou eu. Ponto. E assim foi, e assim muito contribuiu também. Agora, eu, sinceramente, não sei se Krishnamurti se iluminou ou não. Eu. Eckhart Tolle tem uma passagem que ele fala de esse ocidental que, a meu ver, se iluminou. Diz, inclusive, que hoje ele é mestre espiritual e tal. Era um cara que era doutor nas faculdades aí de Londres e tal, e largou tudo, e hoje ele se diz mestre espiritual. Inclusive é um mestre que eu gosto muito, contemporâneo nosso e tal. Ele tem uma passagem que ele vai dizer, sabe qual... Krishnamurti tem uma escrita hermética, mas sabe qual é o segredo de Krishnamurti? Ele fala na última palestra dele, porque nem todo mundo entendia bem, mas aí ele diz, eu vou dizer meu segredo. O que acontece no externo, eu não estou nem aí, porque tinha que acontecer. Então existe, Eckhart Tolle vai dizer, existe em Krishnamurti uma entrega total. Essa entrega total não é uma iluminação institucional, mas é uma iluminação de fato. A meu ver, eu tenho ainda algumas dúvidas, porque nem tudo que Krishnamurti fala, eu tenho uma certa facilidade para entender. Às vezes eu tenho uma dificuldade. Por isso que Eckhart Tolle vai dizer que muita gente não tinha tanta facilidade para entender, ele vai dizer o segredo dele, que o que acontece do lado externo, ele segue o fluxo. Ele não está nem aí nesse sentido. Aconteceu, eu estou seguindo. Ou seja, veja que uma simples frase dessa significa uma disponibilidade, porque a gente está sempre o quê? Rejeitando. Eu quero isso, mas eu não quero aquilo. A gente está julgando. Se isso acontecer, ai meu Deus, vou tentar seguir o fluxo, mas vai ser uma merda, porque eu não quero. A gente está sempre colocando desejo. E Krishnamurti não. Ele vai e se abre. Eu acho que foi um iluminado. Embora não seja, para mim, de leitura muito fácil. Entende, Washington? Então, eu acho assim que palmas para ele, que ele rompeu com Annie Besant, com a galera da teosofia, e
Já Blavatsky, não. Blavatsky teve o chamado dela, foi atrás, ela não tinha instituição nenhuma quando ela se mandou lá para os mosteiros do Tibete. Andar não sei quantos dias, com carga, conseguir aquela galera. Naquela época, século XIX, amigo, imagine. Então, eu acho que quando ela tem alguma relação, ela já está iluminada. Mas ambos são seres de luz no nosso planeta, assim eu vejo. A pergunta de Ana Paula. Cristo, né? Ela diz, pensando em exemplos de seres que se iluminaram, Cristo seria o último grande exemplo dos últimos 2000 anos. Não estou falando Não do falo Cristo. do Cristo institucional. Legal, Ana Paula. Obrigado mais uma vez, colaborando aí, jogando duro com a gente. Olha, não. Eu acredito que tiveram outros iluminados depois de Cristo. Eu acho que Cristo foi um farol, um grande... Dizem, inclusive, que Cristo é a mesma essência de Shiva, de Buda. Cristo, sempre que o mundo está precisando, vem um avatar, né? Inclusive, esse momento é o ideal para um avatar aparecer, porque está um negócio meio periclitante, né? Aqui no Brasil, então, cala-te boca. Voltando. Então, é o seguinte, Cristo foi um farol. E depois vieram outras pessoas que se iluminaram, como a gente falou aqui. Sri Ramana é agora, a época contemporâneo de Freud e de Jung, Sri Ramana. Então foi bem depois de Cristo, 1800 e tantos anos depois. Sai Baba. Baba. Grande lembrança. Outra pessoa mais contemporânea ainda, morreu recentemente. Um outro santo da Índia, contribuição fantástica espiritual, contribuição material também, criou várias escolas, hospitais, etc. Agora, uma coisa que eu observo, Ana Paula, e tá aí outra galera, Washington, Zuarte, Iris, a galera que também estuda aí a espiritualidade, é algo assim incrível, Ana Paula. É o seguinte, todos esses mestres se reportam a Cristo, cara. Sabe, claro, falam de Buda, falam de Shiva, mas com Cristo tem uma coisa, sabe, Sai Baba fala de Cristo, se eu não me engano tem um livro. Yogananda, outro mestre espiritual recente também, Paramahansa Yogananda, tem um livro sobre os ensinamentos de Cristo. Vários deles falam de Cristo. Inclusive dizem que o período que Cristo ficou de 13 aos 30, né, ele ficou sumido, que não tem narrativa dele na Bíblia, dizem que ele estava no Himalaia lá, aprendendo, se purificando. Inclusive tem, naquele livro que eu citei no início, Vivendo com os Mestres do Himalaia, tem uma foto de um mosteiro onde supostamente eles dizem assim, Taktetaus, na língua, não me lembro se é aramaico, qual é essa língua, ou hindu, Taktetaus. Aí tem a foto do mosteiro, onde viveu o gigante. Taktetaus, onde viveu o gigante. Quer dizer, onde Cristo passou se purificando, se crescendo para trazer a mensagem toda para aqui para o Ocidente. Então, ele não foi o último, mas ele foi um importante que até hoje passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. E realmente as palavras dele não passaram, né? Embora muitas deturpações existam no nome dele. E muita gente não entendeu a mensagem, né? Embora muita gente nem tenha entendido a mensagem. Deturpou, né? Deturpou radicalmente. Voltando aqui para Jung, né? Waves pergunta: podemos dizer que a individuação de Jung é como a individualidade humanizada, já que o indivíduo se separa das massas, volta-se para si mesmo e depois retorna para compartilhar com a sociedade. E a iluminação como a expansão da consciência para a totalidade, ela fez aí uma síntese, assim, uma tentativa de distinção, que a gente estava falando do processo de individuação e da iluminação. O que é que você achou aí dessa síntese dela, dessa distinção para a gente ajudar? O Wave, o nome? O nick é Wave of Love. Pronto, Wave. Tudo aí em nome do amor, né? Essa onda do amor mesmo. Wave, muito legal. Obrigado aí pela colaboração. Eu acho que a individuação é isso, é um você retirar-se
para dentro, sair das massas, muito legal, e fazer essa viagem para dentro. Essa viagem para dentro é uma viagem em expansão, é uma viagem em crescimento. Quanto mais você se dedica a ouvir seu inconsciente, a absorver a totalidade, aquelas partes também que a gente nega. Agora, tudo isso, Eve, eu vejo como uma expansão, até você abarcar o máximo possível. Eu acho que quando Jung fala na individuação, ele fala no máximo possível, se é que existe um momento em que a gente possa, né, abarcar o que a gente conhece, o que a gente não conhece, mas que faz parte da gente, o que a gente tem dificuldade, o que a gente tem nossas defesas. Por isso, inclusive, que Freud vai dizer que autoanálise não é possível, só até um certo ponto, porque tem as nossas defesas inconscientes. Precisa de um outro para, com jeitinho, mostrar a gente poder ver. Então, esse conceito de Jung é fundamental da individuação. Eu acho que é o máximo possível você chegar lá. Ao máximo que você... E é um processo que não termina, ao meu ver. Né? É um processo que consegui. Não é bem assim, né? É um processo de expansão. É o caminho do tal. Né? Perfeito, é exatamente. Olha, gente... Só para falar, só para complementar. E a iluminação é isso também. É você com a totalidade, mas chega um momento que você se vê um só. Você sabe que você é a expressão de Deus. Todos dizem isso. Você é Deus. Deus se manifesta através de você também. É ter essa consciência. Ele se manifesta através de todos nós, segundo os místicos. Mas é você, não é entender, é vivenciar isso. A gente só tem 5 minutos, porque a gente começou 15h25. Então, eu só vou ler aqui o que algumas pessoas falaram e aí você vai encerrar, tá? Porque senão a gente vai ser cortado. Larissa disse, eu tenho a ligeira impressão que as ideias de Jung vão começar a ter mais campo na pós-modernidade, por estarmos saindo de uma modernidade marcada por um excesso de racionalismo instrumental saturado. Ana Paula comenta, concordo contigo, Prolari, é como se a humanidade estivesse abandonando uma velha lógica cartesiana que não é mais capaz de dar conta das coisas. Washington agradece a sua resposta. Larissa fala, segundo Michel, acho que é Michel, né, que não sei se pronuncia assim, Larissa, Maffesoli, a pós-modernidade começará a ser marcada por um retorno ao sagrado, ao invisível, ao sensível. Tânia, para mim, Cristo é sempre o maior exemplo de ser iluminado. Subia ao monte para meditar e depois descia para estar com o povo. Larissa, a obra Testamento de Freud é Moisés e o monoteísmo. Nela, ele se interessa em saber o que é um pai. O que é um pai? Ela faz, né? É uma pergunta de Freud. O que é um pai? Não é uma pergunta para você, não. É uma pergunta de Freud. O que é um pai? Ela botou nas aspas direitinho. Muito bom, sempre acrescentando em minha vida. Cristina. Itana. Liane Barreto é minha amiga do Sagrado Feminino que citei anteriormente. Prazer ter você conosco. Waves. Minha irmã... peraí, porque tá passando... Mudou o horário da aula para assistir vocês um pouco mais. Ela é personal trainer e ama esses diálogos. Acho que é irmã de Ana Paula. Miraldo. Brilhante palestra, Newton. Grande ator sequestrado pela psicologia. Concordo. Newton daria de 10-0 e muitos aí, né? Não, Zu? Live maravilhosa. Debate mais do que necessário neste momento. Obrigada aos professores. E Larissa, batendo palminha. A gente citou aqui seu nome, Larissa. Você não tinha entrado ainda. Do seu aprofundamento no mal-estar na civilização, suas lives maravilhosas também, para quem quiser revisitar, elas estão no GTV da nossa página. Newton, muito obrigada, se despeça, e a gente pode continuar esse papo em outro momento, uma outra live, porque esse tema é urgente, emergente, necessário, fundamental, para sempre, eternamente. Amém. Vai. Legal. Eu quero agradecer a todos. Essa live não seria legal se não tivesse a participação de tanta gente legal, comprometida, coração aberto aí. Agradecer, parabenizar mais uma vez esse projeto que visa colaborar, que visa
a compaixão, a união, isso é muito bonito mesmo. E vamos ver se a gente faz isso, a gente continua com esse papo. Eu posso falar bem mais sobre esse texto de Jung, Shri Ramana, ou alguma outra coisa também, modestamente, sobre Freud e tal. Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Foi um Obrigada. prazer, viu, Iris? Muito obrigado à galera aí do projeto também. Te agradeço. E assim, gente, você falou do avatar, né, que a gente está precisando. Eu acho que o coronavírus está fazendo uma função aí transcendente muito forte, né? Eu acho que a gente não vai atribuir o papel de avatar, mas o papel da gente aprender com tudo que está acontecendo nesse momento. É uma oportunidade sempre de crescimento. Todas as situações de dor, né, são para o sofrimento. E aí, para essas pessoas que estão aí, as pessoas, algumas sabem, nem todas sabem, mas Newton é meu companheiro, nós somos companheiros que comemos o pão juntos. Isso é o significado da palavra companheiro. E a gente tem trilhado nessa jornada da espiritualidade, né, como casal, como indivíduos. Então, também quero fazer um agradecimento de chakra cardíaco para chakra cardíaco. Te amo. Publicamente. Te amo também, obrigada. Ele fica sem graça, ele fica sem graça. Tchau, amor. Tchau, te amo Obrigada, também, gente. Grata pela presença de todos e todas. Até a próxima. Tchau, amor. Continuemos com Deus. Tchau. Tchau. Boa tarde, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais uma Interações Online. Hoje temos a presença do psicoterapeuta Newton Casais, psicólogo da Secretaria Municipal de Saúde e mestre em psicologia pela UFBA. Oi, Núbia, tudo bom? Bem-vinda. Bem-vinda. Estou aguardando o Newton para a gente começar nossas interações, né, sobre os caminhos de Freud e Jung para um mesmo chamado espiritual. Então, vamos ver o que é que Newton tem para nos contar sobre esse chamado. Certo? Então, vamos lá. Aguardando o Newton. Você está bem, né? Tudo bom? A gente está aqui só dependendo da conexão agora. Na quarta-feira que vem teremos as interações online de Zacarias. A Newton chegou. Sobre a mitologia africana. Tudo bem, Almica? Bem-vindas, bem-vindas. Boa tarde. Por enquanto, bem-vindas. Oi, Newton, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo tranquilo. Já apresentei, fique à vontade agora, você tem os seus primeiros 45 minutos. As pessoas podem escrever no chat, mas normalmente nós deixamos o convidado falar. Oi, Ana Paula. A gente deixa o convidado se apresentar, falar um pouco do pensamento que ele está desenvolvendo, e aí depois, na segunda transmissão, a gente faz um intervalinho. Oi, Tânia, de 10 minutos, bem-vinda. E aí o palestrante volta para responder as perguntas, mas vocês fiquem à vontade, comentem o que vocês quiserem, que eu já vou anotando aqui à medida que Newton for falando. Fique à vontade. Tá, joia. Boa tarde de novo, Iris. Boa tarde a todos. Estou vendo aí Taninha chegando. Muito legal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da professora Iris. Muito obrigado. E logo quero, assim, parabenizar muito esse projeto. Primeiro, parabenizar nas pessoas da professora Iris, professora Larissa e dos discentes de psicologia, Ana Paula, Mariana, Gabriel e também Abraão. E parabenizar com tanta ênfase, por quê? Porque esse é um projeto que eu acho fantástico, há muito que eu acho que a gente precisa trabalhar mais a cooperação e não tanto a competição. E na área psi, como de uma forma geral, não é isso que eu vejo.
eu vou me deter um pouquinho na área psi, por isso que eu acho assim fantástico esse projeto de vocês. E tem uma parte da música que inspirou o nome do projeto, que o nome do projeto é Quem Sabe o Neb. E tem uma parte da música, que é de Geraldo Vandré, que diz assim, que inspirou o nome, Quem Sabe Faz a Hora, Não Espera Acontecer. Tem uma partezinha que ela diz assim, somos todos iguais, braços dados ou não. E a gente não vê essa igualdade. A gente não tem trabalhado com essa igualdade. Apesar de ser psicoterapeuta e saber das nuances de cada um, mas eu acho que a gente tem muitas coisas básicas iguais. Então, a gente tem uma necessidade de reconhecimento, a gente tem uma necessidade de amor, a gente tem uma necessidade de cuidado, muitas coisas que são iguais. Mas, cada vez mais, a gente faz questão de se diferenciar do outro. Então, eu vou falar em 2 pontos que eu acho que são muito emblemáticos, antes de entrar no tema propriamente dito, mas porque eu acho que são importantes. São 2 pontos onde a gente não faz isso de somos todos iguais. A gente não faz isso que o projeto está fazendo, de abraçar Freud e Jung. A gente faz o contrário. Quando eu estava na faculdade, há muitos e muitos anos atrás, faculdade de psicologia da UFBA, o que é que a gente percebia? Eu que sempre tive 2 grandes interesses na psicologia. Psicologia social, eu sempre quis trabalhar e poder contribuir com essa parte, e a psicologia clínica. 2 campos muito claros para mim, e graças a Deus eu trabalho nos 2 hoje. Tanto na Secretaria de Saúde do município, quanto no consultório, né? Há 26 anos e outra há 24 anos. Então, veja, na minha faculdade, quando eu fazia faculdade, eu não sei como é, inclusive com os discentes de hoje que participam do projeto, mas em minha época era assim, qual é a sua linha? Você é seguidor de quê? Behaviorismo? Psicanálise? Psicologia analítica? Não, eu sou psicanalista, sigo a psicanálise. Sim, a gente pode conversar um pouquinho sobre o behaviorismo e tal. Não, nada a ver. Ah, tá. Sim, você é o quê? Ah, eu sou behaviorista, eu trabalho há muito tempo com isso, tenho um mestrado na área e tal. É mesmo, é. Vamos conversar um pouquinho. O que é que você acha do inconsciente? Ah, pelo amor de Deus, psicanálise. Então, eu sempre vi uma grande diferença entre as pessoas que participavam de cada um de sua linha. Não tinha diálogo com o outro. Tinham críticas. Agora, eu pergunto, eram críticas fundamentadas? Não. Eu nunca vi alguém de uma linha dizer assim, poxa, eu estou estudando isso aqui da outra, esse tema, vamos debater? Você que é da outra linha, vamos trazer um tema, porque a gente pode se enriquecer, inclusive. Não. Eu, inclusive, brincava que era muito tipo Bahia-Vitória. Eu sou Vitória, não quero saber do Bahia, você é Bahia, não quero saber do Vitória. Então, minha experiência na faculdade foi assim. Só que, quando eu fui fazer faculdade de psicologia, eu já era formado em direito. Eu fiz direito muito novinho, vi que não queria e fui porque realmente amava, que foi psicologia. E eu participei de um grupo com características parecidas à minha. Então, eu tinha um grande colega e amigo na faculdade que já era formado em medicina e estava fazendo psicologia. Tinha uma outra amiga do grupo que era formada em turismo e estava fazendo psicologia. Um outro que adorava filosofia, veio até fazer depois e tal. Então, era um grupo de pessoas um pouco mais maduras, porque a gente já tinha passado por uma faculdade e já tínhamos uma idade também um pouco maior do que aquelas de 18 anos, 19 anos e tal. Então, a gente que tinha um interesse na clínica, a gente ficava muito se questionando. Pô, você viu a aula de psicanálise hoje? O que é que você achou daquele tema? Ah, não, mas tem uma crítica da Gestalt a esse tema que é assim, assado. Aí a gente lia, a gente se... Inclusive, a gente propôs uma vez, a gente, assim, cheios de boa vontade, procuramos alguns professores de determinadas linhas diferentes e dissemos, ah, professor, tudo bom? A gente queria fazer uma mesa redonda no auditório
cada um de uma linha, para a gente ouvir e fazer um debate rico entre vocês. Não é para ganhar nada, o objetivo não era esse, era o contrário. Era mais ou menos, mais uma vez falando, o que o projeto, o belo projeto de vocês está proporcionando. E está objetivando também. A gente nunca conseguiu fazer. Então, eu notava isso. Se você escolhe uma linha, claro, você quer aprofundar em uma linha, com certeza. Mas por que não dialogar com outras? Essa não foi a minha experiência, eu não sei como foi de vocês, como é que está sendo hoje e tal. Bom, depois de formado, eu fui participar de algumas instituições. Então, eu, por exemplo, fui membro, comecei estudando em instituições de psicanálise, depois eu me tornei membro. Então, fica ali os membros, a gente dá aula para a gente participa de cartel, a gente faz aquela coisa toda. E em algumas instituições de psicanálise. Depois eu fiz formação em análise bioenergética, que é uma terapia corporal. Veio da psicanálise, um discípulo de Freud, Reich, discípulo muito querido, tinha até uns ciúmezinhos entre ele e Jung, em relação à atenção do mestre. E depois eu fiz a formação junguiana. Vou dizer a vocês uma coisa. Nas 3 instituições, mais até, sendo justo, nas de psicanálise e na junguiana, eu ouvi muitas críticas à outra linha, mas críticas também não fundamentadas. Isso é o que doía, sabe? Então, assim, eu já vi pessoas da psicanálise dizendo assim, inconsciente coletivo o quê? O que existe é inconsciente pessoal. Tudo bem. Mas você lê um pouquinho do inconsciente coletivo, então, para falar sobre isso. E está opinando. Vou querer saber, vamos dividir. Não, nem precisei ler, maluquice. Aí você via que não tinha fundamento. Bahia, Vitória. Depois, na de junguiana. Psicanálise. Como é que Freud analisaria esse caso aqui? Aí o pessoal dizia, ele só ia olhar para os aspectos sexuais. Porque Freud só trabalhava com sexo. Assim. E eu dizia, nossa, cara, sabe? Então, minha experiência nesse sentido foi assim. E até hoje eu vejo isso. Eu vejo que existe uma briga, bom, pode ser reserva de mercado, né? A gente está no capitalismo, mas é algo desonesto. Porque eu acho que você pode até não gostar das outras, mas se você leu alguma coisa, então você diz, não conheço, conheço a minha, gosto da minha, não preciso, tudo bem, né? É como eu vejo isso. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que essa questão do preconceito, essa questão da discriminação, né, sem um aprofundamento, aconteceu muito também, porque quando eu comecei no consultório, em 94, logo depois eu fiz um concurso e passei para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu fui trabalhar com pessoas que têm HIV. Trabalho até hoje. No início eu trabalhei numa instituição que internava pessoas com HIV. E hoje eu já trabalho numa instituição que atende ambulatorialmente. Então, veja, nessa instituição, eu também fui aprendendo o seguinte: tratamento de HIV, hoje em dia, é extremamente evoluído. Hoje em dia, uma pessoa que tem HIV, que faz o tratamento, que é tomar a medicaçãozinha, ir para o médico e fazer os exames, essa pessoa, ela vive muito bem. Se a gente vai ao shopping, à praia, ao mercado, muitas pessoas ali estão fazendo tratamento, academia, e estão ótimas. Quem gosta de malhar, malha. Quem trabalha, estuda à noite, continua. Quem gosta de ir para farra, vai. Então, com HIV fazendo tratamento. E tem mais, uma grande novidade. Com alguns meses de tratamento, a pessoa que toma medicação, ela nem transmite mais o vírus. Isso foi uma descoberta recente, deve ter uns 2 ou 3 anos. Desculpe, a partir de uns estudos que foram feitos na França, e com mais de 1.000 pacientes. Então, hoje em dia, todo médico, todo psicólogo, toda pessoa da área de saúde que trabalha com HIV sabe. Quando a pessoa faz alguns meses que ela está indetectável, ou seja, com a quantidade mínima de vírus no corpo, ela não transmite mais. Porém, mesmo não transmitindo mais por sexo, ou contato com sangue e tal,
o preconceito ainda existe. Então, e é muito forte. A maior dor da pessoa que vive com HIV hoje é a discriminação e o preconceito, não é a questão da saúde. O que é que isso tem a ver com o que você estava falando, Nilton? Tem a ver com o seguinte: tudo que eu vi de preconceito em relação a outras linhas na faculdade, nas instituições, tudo que eu vi de preconceito e discriminação quando eu comecei a trabalhar com psicologia social com pacientes com HIV, me levou a me interessar muito pelo preconceito e pela discriminação. Por que que a gente age assim? É só, como eu falei há pouco, reserva de mercado ou tem outro motivo? E aí eu decidi ir a fundo, eu fui fazer mestrado na UFBA também, em psicologia social, sobre preconceito e discriminação. Então, minha dissertação foi exatamente sobre isso, o apoio, o suporte social versus a discriminação. Eu não vou narrar meu mestrado todo aqui, mas é só dizer o seguinte, que eu encontrei um autor fantástico, um dos autores fantásticos no mestrado, chamado Henry Teifel. Teifel escreve T-A-J-F-E-L, para quem quiser pesquisar depois, e ele diz um dos motivos centrais do preconceito e da discriminação. Antes, deixa eu definir um pouquinho preconceito e discriminação. Preconceito, como o próprio nome diz, é um conceito prévio, é uma ideação, um pensamento negativo que você tem em relação a alguma coisa, algum tema. Você acha que aquilo não é legal. Isso é o preconceito. A discriminação, como o próprio nome diz, é a ação de discriminar. É o comportamento. Então, se você acha que os carecas são pessoas ruins, você acha isso. Isso é um preconceito. Não são, não. Obrigada. Isso é o preconceito. O que é a discriminação? É um careca ir falar com você numa live, você olha, vê que é careca, pum, desliga. Ou seja, é a ação de discriminar. O preconceito é uma ideação. Discriminação não, é uma ação. Então ele vai dizer o seguinte, que quando eu tenho um preconceito e uma discriminação sobre determinado grupo, para que aquilo serve? Teifel vai dizer, de uma forma consciente ou não, para eu diminuir aquele grupo e eu ficar superior porque eu não sou daquele grupo. Então, se eu digo, os cabeludos são pessoas, as pessoas que têm cabelo aqui em cima são pessoas menos inteligentes. Quando eu digo isso, eu acredito, eu discrimino, eu diminuo quem tem cabelo e minha autoestima sobe, porque os carecas são mais inteligentes. Então, Teifel vai dizer isso, e eu acho isso fantástico. Então, a gente pode usar essa questão, pode, não estou dizendo que seja sempre assim, na questão do HIV, na questão da clínica, né? Se eu não estudo psicologia junguiana, e eu toco pau, um desdenzinho, porque eu sou psicanalista, porque eu sou gestaltista, porque eu sou psicodramatista, e não quero saber da linha junguiana, que é inconsciente coletivo, o que é que eu estou fazendo? Diminuindo os junguianos e aumentando a minha autoestima. Psicodrama é que é bom. Algo que a gente faz. E a gente faz muito. Então, é importante a gente saber também que a gente faz para aumentar a nossa autoestima. E a gente termina fazendo isso o tempo todo, com muitas coisas. Então, a gente vive querendo se diferenciar do outro, né? Eu quero uma camisa cada vez melhor, eu quero um carro cada vez melhor. Quando eu digo melhor, é o quê? Melhor do que o do outro. Eu quero ter uma linha na psicologia melhor do que a do outro. A do outro, Eu quero ter tudo, eu quero ter mais títulos. Claro que quem está me ouvindo vai dizer, peraí, não é só isso, tem outras coisas. Eu quero um carro melhor para ter mais conforto. Concordo. Não tenho nada contra carro melhor, contra mais título, nada disso. Eu só estou colocando que é importante a gente perceber que pode ter também esse outro aspecto. Que a gente está sempre querendo se diferenciar, mas não diferenciar para menos. Eu não quero comprar uma camisa meio
agradável, barata, mas meio rota, porque o outro vai olhar. Eu não quero ir para uma festa assim, uma sala, então a gente está sempre vivendo numa competição subliminar. E aí alguém pode dizer, peraí, mas nós somos diferentes, vamos valorizar as diferenças. Mas não são as idiosincrasias, algumas diferenças que me fazem ser visto de uma forma menor que eu quero mostrar. São as diferenças que me enaltecem que eu quero mostrar. Só que quando a gente vem para essa encarnação, ou para essa única vida, ou seja lá o que for, a gente já vem condicionado a isso. A gente já faz isso automaticamente. Eu não quero mais ganhar dinheiro para minha subsistência, eu quero ganhar dinheiro para fazer mais e mais e mais e mais e mais, cada vez mais. A gente vive pensando nisso. Então, é nessa hora que é difícil a gente dizer assim, minha linha de psicoterapia pode ser tão boa quanto a de fulano, deixa eu ver, deixa eu abrir o meu coração. Não, eu quero é competir. Eu quero é ser tal na minha linha e a do outro eu vou, inclusive, criticar quando eu puder. Então, se a gente não para e percebe isso, a gente entra sempre nesse esquema, né? E é um esquema que entristece. Que entristece porque, enquanto psicoterapeutas, a gente poderia enriquecer muito a nossa vida. Enquanto ser humano, a gente poderia muito enriquecer a nossa vida se a gente começa a ouvir o outro, as opiniões diferentes. A gente se abre mesmo. Poxa, pode ser. Pô, que legal isso que você fala, cara. Muito legal. Realmente, eu acho que eu não tenho razão nisso, né? E enriquece, mas a gente é treinado para ficar ali na defensiva e no ego. Então, o que eu estava pensando outro dia é isso. Do mesmo jeito que a gente entra numa estrutura que tem uma estrutura racista, a gente entra numa estrutura machista, a gente entra numa estrutura egoísta. Do mesmo jeito que Silvio Almeida fala do racismo estrutural, penso que a gente pode falar também de um egoísmo estrutural. Um egoísmo estrutural, onde quem pensa como eu, está tudo certo. Se não, é uma coisinha menor, eu nem devo dar muita atenção a essa pessoa. Quando, na verdade, a gente tem, por exemplo, na área da psicologia, grandes contribuições. Eu estava lendo outro dia, num livro espiritualista, Vivendo com os Mestres no Himalaia, que é a história de um monge, desde pequeno, quando ele está adolescente, o mestre dele manda ele ir para vários mosteiros para aprender com os diversos mestres. Olha que coisa legal. Ele diz, você é meu discípulo. A gente tem uma linha filosófica espiritual aqui no mosteiro. Mas eu quero que você conheça várias outras e passe um tempinho com cada mestre para você conhecer e desenvolver seu conhecimento na prática. O que é que acontece? Ele vai por vários mestres e ele chega em um e ele mesmo diz, nessa idade, 19 anos, eu era muito arrogante. E cheguei para o mestre e falei, sim, mestre, o que é que o senhor tem para me ensinar? E o monge deu uma dura nele. Falou assim, ó, antes de você falar com um dos mestres que você está indo conhecer, lave sua boca. Porque ali são anos de estudo e de prática. Anos de ajuda. E, gente, quando eu ouço falar hoje em dia em Freud, em Jung, em Reich, em Lowen, Alexander Lowen, em Moreno, em Peus, em Viktor Frankl, em Skinner, em Aaron Beck, em vários outros, eu lavo minha boquinha. Porque não são terapeutas, são criadores de novas abordagens, que têm escrito vasto. Não foi uma dissertação que eles escreveram. São muitas coisas escritas. Muitas coisas, se você pega qualquer linha Gestalt, em que as pessoas até hoje se debruçam, na Noruega, em Salvador, em Amsterdã, nos Estados Unidos, todos os lugares, os seguidores estão ali, se debruçando, estudando tal a profundidade desses gênios. Então, eu acho que a gente deve, assim, muito respeito a eles. E, falando desse respeito,
eu falo da grande contribuição, pegando ainda o tema do projeto de vocês, veja que projeto rico. Pegando o tema do projeto de vocês, eu lembro de como Jung e Freud, quando se conheceram, passaram 6 anos colaborando um com o outro. Uma colaboração fantástica, vocês sabem, do primeiro encontro, que demorou 13 horas, etc. e tal. E depois disso, uma riqueza, Jung trazendo tantos dados da clínica dele de psicose, e Freud dividindo as descobertas e discutindo. Se a gente lembra, Freud tinha grandes discípulos, grandes como Reich, que eu falei. Reich, Freud entregou a clínica social de Viena, Reich que tomava conta. Mas Freud teve Adler, que foi um criador de uma outra linha, Ernest Jones, que foi o biógrafo dele, grande. Mas Freud vai dizer de Jung, esse é meu príncipe herdeiro. Freud tinha um grande discípulo e amigo, que era Pfister. Era, inclusive, pastor e psicanalista. E Freud se dava muito bem com ele. Ele era pastor, ligado à espiritualidade. Quem levou ele para a psicanálise, para o grupo de Freud? Quem? Jung. Ele era um pastor e tal, e Jung já tinha essa ligação desde cedo, né, com a espiritualidade. E aí Jung ele faz uma grande amizade com Freud. E um dia Freud vai dizer, tem um livro, Cartas entre Freud e Pfister, escreve P-F-I-S-T-E-R, Pfister. Freud vai dizer um dia, Pfister, de todos os meus discípulos que eu trago em minha casa para almoçar, para jantar com minha família só destacou 2. Poxa, Freud, poxa, pai, os filhos diziam, pô, meu pai, todos os outros vêm aqui, só falam de psicanálise, mas tem 2 que a gente adora, Pfister e Jung, que conversam com a gente, bate papo e tal. Freud falou isso numa carta. Ó, minha família só gosta de você e de Jung. Quando o grande mestre ia falar de seus sonhos para um discípulo, ele fala para Jung. Então foi uma amizade, uma colaboração técnica linda. E Jung, além de pegar vários conceitos da psicanálise, que ele sempre respeitou até a morte, tem vários depoimentos dele, né? A professora Iris, inclusive, é uma estudiosa dos depoimentos de Jung sobre Freud. Tem um que ele vai dizer, Freud detinha o fogo sagrado. Isso muito depois da separação. Muito depois. Inclusive, se eu não me engano, está até em Memórias Sonhos, que foi escrito perto do fim da vida dele, né? Então, ele diz, Freud tinha um fogo sagrado. Então, foi assim uma colaboração entre os 2, fantástica, riquíssima, até eles se separarem, né? Mas muito da teoria tem em comum. Então, indo agora para o tema propriamente dito, porque eu quis falar essas coisas que eu acho que tem a ver com o tema, são coisas muito importantes para a vida da gente, né? Mais do que me parece até do que para nosso corpo de conhecimento teórico e tal. Então, foi o que aconteceu, que eu quis, legal, fazer essa live e tal. Eu estava fazendo um trabalho recentemente, escrevendo um texto sobre Jung, sobre um texto de Jung, estava me debruçando. Um texto de Jung está naquele livro Psicologia e Religião Oriental, que chama O Santo Hindu. E eu comecei a escrever sobre esse texto. Muito bem. Depois eu vou especificar mais, mas eu vou só mandar a visão para vocês, como dizem atualmente. Vou passar a visão para vocês. A questão é a seguinte, eu estava estudando esse texto, O Santo Hindu, e escrevendo, e percebi como é que surgiu esse texto de Jung, O Santo Hindu. Jung é convidado para ir à Índia. E aí ele vai à Índia, em 1938. Um grande amigo dele, um escritor conhecido, sabia tudo da cultura hindu, diz Henrik Zimmer. Henrik Zimmer diz, Jung, você vai à Índia e vai conhecer o santo hindu chamado Shri Ramana.
Você tem que conhecer esse santo. Esse cara está operando milagres, esse cara é fantástico e tal. Jung vai à Índia. Quando retorna, Jung vai responder ao Henrik Zimmer, que diz, como foi, você viu ele e tal? Como é que Jung escreve? Através de um artigo, que eu vou falar daqui a pouco. Então, um amigo de Jung, escritor, chega para Jung e diz, você tem que visitar Shri Ramana, que é um espiritualista fantástico, você vai acrescentar muito à sua vida. E Jung pega essa indicação espiritual, volta e vai dar uma resposta, se visitou ou não. Mas isto através de um texto escrito, que é o texto santo hindu. Muito bem, eu estou fazendo um trabalho sobre isso. Nessa mesma época, eu estava começando a ler um outro texto de Freud. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Veja que coincidência, entre aspas. Quando eu estou começando a ler o texto de Freud, eu vejo que teve um grande amigo de Freud, escritor também, e chega para Freud e diz, Freud, você precisa dar uma opinião aqui sobre esse tema X espiritual. O que é que Freud responde a ele? Freud não responde a ele. Freud escreve um texto respondendo também a ele. Eu falei, porra, na vida de Jung, um amigo dele, espiritualista, dá uma orientação espiritual, ele responde através de um texto. Na vida de Freud, que a gente diz, pô, Freud com a espiritualidade, um amigo chega e diz, Freud, você tem que dar uma resposta aqui sobre esse tema. Freud escreve um texto. Agora, pirem aí. Essas 10 anos de defasagem, 10, 12 anos de um acontecimento para o outro. Vocês sabem que na Índia tem 300 mil correntes filosóficas espirituais. Né? Uma cacetada. Esse amigo de Jung era discípulo de Shri Ramana. Esse amigo de Freud era discípulo e tinha escrito um livro de Ramakrishna. Pois Ramakrishna e Shri Ramana são da mesma tradição espiritual na Índia, Advaita Vedanta. Cara, eu não acreditei. Eu falei, não, isso é a sincronicidade junguiana presente. Porque, sabe, e foi uma coincidência eu estar fazendo um trabalho empenhado ali de Jung e ler um texto de Freud também. Mas aconteceu e foi um texto que mostrava isso, que algo muito similar. Então, hoje o que eu quero falar é sobre a resposta de Freud e a resposta de Jung. Aliás, antes, sobre a pergunta de um, a resposta de um, a pergunta do outro. E eu vou começar por ordem cronológica com a questão de Freud, tá? E depois, nas perguntas aí, se vocês não entenderem bem, porque eu demorei um tempo para digerir frente à força dessa questão. Então, a questão foi a seguinte. Freud, no final dos anos 20, já estava doente, né, com câncer no palato, eu acho que começou por volta de 23, ele já tinha feito algumas cirurgias. Então, ao final dos anos 20, ele começa a escrever mais sobre uma paixão que ele tinha, que era cultura, civilização. Ele, antes, escrevia muito sobre psicoterapia, psicanálise, essas coisas todas, continuou escrevendo, mas bem menos, e se dedicou mais a textos culturais. Então, em 1927, ele vai escrever um texto chamado O Futuro de uma Ilusão. O Futuro de uma Ilusão. O que é que trata esse texto? Esse texto, eu vou falar aqui, então, é um texto grande. Eu vou resumir do resumo só o que ele fala relativo à religião, porque é enorme e não tem nada a ver. Depois vocês podem ler. Esse texto, O Futuro de uma Ilusão, o argumento central de Freud é o seguinte. Quando a gente nasce, todos nós, a gente tem uma sensação muito grande de desamparo, certo? A gente se sente muito desamparado. Por quê? Porque a gente tem medo das coisas, a gente, se deixar a gente só, a gente começa a chorar. A gente se sente muito bem com a presença dos pais quando a gente é pequeno. A mãe, aqui eu estou falando em relação à função, materna ou paterna, não importa o sexo, essas coisas todas, né?
conforme os manuais atuais. Então, com a função materna, aquele que exerce a função materna, aquela que exerce a função materna, a gente se encosta mais. E geralmente a mãe faz nossos desejos e tal. O pai protege muito. A gente se sente forte, protegido em relação ao pai, com a presença do pai. Vai no lugar público, o pai está do lado, a gente se sente todo protegido. Mas, se vocês pensarem bem, a gente também tem um receiozinho do pai. O pai é aquele que protege, mas também que diz, espera aí, se comporte. Se você se comportar, vai ganhar tal coisa. Se não, não vai. Aquele que fala sério. Que a gente tem amor, mas tem um pouquinho de medo. Mas com ele a gente vai embora. Newton, tá tudo certo. Só uma observação que eu acho que é importante. Eu peço desculpas que eu não posso estar lendo o que as pessoas escrevem. Já escreveram algumas coisas, mas Ana Paula, aí você toma uma água enquanto isso. Ana Paula está chamando a atenção que o grupo dos discentes está justamente lendo e debatendo o futuro de uma ilusão, nesse momento. Uau, tá São vendo? vários Nesse textos, momento... né? São vários textos, claro, que estuda Freud, óbvio, mas tem muita coisa de Freud, já passou por Que maravilha, que maravilha. né, mal-estar da civilização e agora está no futuro de uma ilusão. Então, vamos junto. Delícia. Pois é, estamos juntos nessa possível sincronicidade também, né? Você vê que a energia tá boa aqui, o sincronismo tá rolando, comendo solto. Muito massa. Então, se eu falar alguma bobagem, a galera que está estudando aí o futuro de uma ilusão já dá uma repaginada, já manda aí pra gente, viu? E a gente vai aprendendo também, trocando com vocês. Muito bem. Então, aonde eu estava, certo. Então, com o pai, a gente sente o quê com o pai? Proteção, mas sente um pouquinho de medo. Muito bem. O que é que nosso grande mestre vai dizer? Ele vai dizer, diante de nossos medos, diante de nosso desamparo na vida, o que é que acontece? A gente pega essa ideia do pai e cria um pai superior nesses mesmos moldes. E o pai superior vai dar um grande conforto a gente. Como assim, Newton? Assim, o pai, quando a gente é pequeno, o pai não dá o conforto com certo limite. O pai celestial, que a gente tomou roubando do pai quando a gente é pequeno, vai dizer também, fique tranquilo. Qual é seu problema? Desamparo e morte? Morte não existe. Tem uma vida depois. E digo mais, se você se comportar direitinho, você vai ter uma vida ótima. Se você errar, se você pecar, você vai pagar por isso. Então, é um modelo, segundo Freud, muito similar que a gente pega. Só que, como a gente tem muito medo da morte, doença, desamparo, essas coisas, essa ideia do Pai Superior vai ser eivada, cheia, plena de nossos desejos. Temos que acreditar nisso, isso é verdade. Então, Freud vai dizer que a origem psíquica da religião é essa ilusão. E que nós criamos a sociedade em cima disso, dessa ideia. E por que essa ideia é tão forte? Desde os primórdios até hoje, cada vez mais a religião tem força. Por causa da força dos nossos desejos. Que desejos? De não estar desamparado, de não sofrer, de ter uma lógica na vida, de não ter o fim na vida. Então a religião vai ser uma ilusão. Por que ilusão? Porque ilusão sempre tem a ver com desejo. Né? A gente diz, que ilusão essa sua? Sabe de nada, inocente. Porque a gente está se iludindo. Sempre ali tem um desejo. Então Freud vai dizer que a religião é uma ilusão por isso. E vai prosseguir, dizendo o seguinte, que nossa civilização, como eu falei, se ergue em cima dessa ideia, e ai de quem mexe nisso. E Freud apanhou muito porque mexeu nisso. Né? Freud foi achincoalhado e tal. Depois ele foi coroado. Mesmo assim, muitas pessoas até hoje criticam e tal. Muito bem. Além de ilusão, vocês vejam que o pai, às vezes, quando a gente é pequeno, o que é que o pai faz? O pai também, às vezes, tem que repreender.
de uma força mais forte, por causa de nossos instintos. A gente está aprendendo na vida, a gente está crescendo. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa ali, uma coisa aqui, o pai, olha, não pode. Não pode fazer isso, não. Aí a gente vai aprendendo. Isso, às vezes, essa exigência, às vezes, necessária, mas às vezes autoritária, vai criando, pode gerar contribuir para gerar uma neurose obsessiva. Agora vamos para o nosso modelo da religião. A mesma coisa acontece. A religião, muitas vezes, não pode agir assim, tem que agir assado, e a gente vai entrando naquele esquema religioso e tal. Aí Freud vai dizer o quê? Da mesma forma que um complexo edípico pode acarretar uma neurose obsessiva, a religião é a neurose obsessiva universal da humanidade. Então, além de ilusão, a religião, segundo Freud, pode ser a neurose obsessiva universal da humanidade. Aí Freud vai dizer assim, tudo bem, a religião cuida da moralidade. Porque, veja, a gente está numa civilização, é uma troca. A gente doa sacrifícios, se comporta bem para o papai do céu, mas a gente também, quando a gente dá alguma coisa, a gente recebe justiça, a gente recebe proteção, em comunidade. Né? A gente vive em sociedade, a gente tem que doar algumas coisas e receber outras. Então, se a religião diz, você tem que ser moral, você tem que... Mas Freud vai dizer, tudo bem, ela abriga alguma moralidade, mas lembremos que a religião acoberta muita imoralidade também. E a gente vê isso hoje, né? A gente vê isso hoje. Desde sempre. Bom, então, o que me interessa para hoje do Futuro de uma Ilusão é essa parte. E aí, Romain Rolland é o grande amigo de Freud, que vai inquirir ele, que eu falei antes. Quem é Romain Rolland? Romain Rolland é um escritor, músico, crítico musical, ganhou o Prêmio Nobel em 2015 de literatura. Então, um cara assim, que tem ele tem uma troca muito rica com Freud. Ele lê esse livro, esse texto de Freud, Futuro de uma Ilusão. Romain Rolland lê em 1927. Aí diz, Romain Rolland, lembrem, escreveu sobre, apesar de ser escritor, músico, crítico musical, ele tem uma relação com a espiritualidade muito grande. Lembrem que eu falei que ele escreveu a biografia de Ramakrishna. Ele escreveu sobre a vida de Ramakrishna e sobre a vida de um discípulo de Ramakrishna, chamado Vivekananda. 10 minutos, tá? Só para essa primeira parte. Quando tiver 5, você me dá um toque? Quando tiver faltando 5? Falo. Agora, então, só uma pergunta, aproveitar de perguntar. 2015, ele ganhou um prêmio, um prêmio póstumo. Não, Iris, você está muito errada. Foi 1915. Que 2015? Como é que você fala isso? Oxi, professora. Você se confundiu, né? Ok. Então, gente, ele não é tão atual, não. Ele é da época de Freud. Ele ganhou um Nobel de Literatura em 1915. Muito bem, obrigado, Luiz. Então é o seguinte, Romain Rolland chega e lê esse texto, Futuro de uma Ilusão, do meu amigo Freud. Ele chega e lê. E ele manda uma carta para Freud. Brother Freud, que negócio é esse, meu irmão, de só criticar a religião? Eu quero falar com você sobre um sentimento espiritualista que eu acredito que você já deve ter vivenciado. Ele diz assim, Freud, você nunca sentiu um sentimento de pertencer à humanidade? Um sentimento de que você tem algo em comum com tudo à sua volta? Um sentimento profundo, um sentimento oceânico de que você é um só com tudo. Isso não é religião, isso não é instituição, isso é uma vivência ímpar. Você nunca sentiu isso, meu amigo?
ele faz essa pergunta a Freud. Como é que Freud vai responder? Isso ele leu em 1927 e perguntou em 1927. Só que Freud, de 27 a 29, Freud quase não escreveu. Escreveu pouquíssimas coisas. Ele também estava doente, já estava diminuindo o ritmo. Freud vai responder a essa pergunta de Romain Rolland em 1929 com um texto, que é a mesma coisa que Jung vai fazer. Vai responder ao amigo espiritualista com um texto. Então, Freud vai responder a Romain Rolland com um texto enorme, chamado Mal-Estar na Civilização, que ele escreve em 1929 e 1930. E vou dizer uma coisa a vocês. Quem não leu, leia. Porque se Futuro de uma Ilusão é interessante, Mal-Estar na Civilização é genial, pessoal. É grande. Encare. Leia aos pouquinhos. Você vai amar. Freud fala de yoga, faz piadas, que eu ri com algumas colocações, com as ironias. Travou. Travou um pouquinho aqui. Eu não sei se é porque tá chegando aqui no final, deu uma travada. Tá travando aí para vocês também? Ah, o Newton tá, eu acho que ele tá falando, mas está travando. Acho que ele não está tendo retorno. Como é que... Newton, travou um pouquinho. Não, repete esse finalzinho. Repete esse finalzinho, porque dá uma travada aqui na sua última, nas suas duas últimas frases. Dá tempo, pode repetir. Travou. Você lembra o que foi que... Você lembra o que foi que eu parei? O vídeo voltou, mas o pessoal está dizendo que está sem áudio. Você estava falando do... Você estava fazendo o fechamento dessa resposta de Freud. Pronto. Estão me ouvindo agora? Está dando para ouvir? Então... O pessoal está dizendo que está sem áudio. Mas para mim está com áudio. Está sem áudio aí, gente? A minha fala também está sem áudio. Ah, sobre o mal-estar. Sobre o mal-estar. De yoga. Isso, tá, obrigada, Larissa. Pronto, tá dando para ouvir? Agora... Ah, legal, beleza. Então é o seguinte, vocês têm que ler esse texto, leiam aos pouquinhos, mas leiam, é de uma riqueza fabulosa. Então o que eu falei que travou foi o seguinte, Freud vai responder a Romain Rolland nesse texto. Agora a resposta vai ficar para o próximo bloco, a resposta de Freud. Eu acho que foi por isso que travou, porque ficou para o próximo bloco. Aí travou logo, mas não era para ter travado, não. Agora que a gente vai dar uma travada e na volta eu respondo. E falo do caso de Jung. Não, veja só, a gente tem uns 3 minutinhos. Acho que vale a pena você falar a última frase. A última frase a gente perdeu toda. Travou a sua última frase. Não chegou pra gente. Você falou, Larissa tá rindo. Você falou do mal-estar, ele fala de yoga, ele fala de não sei o que, aí você fez uma conclusão que parecia fantástica, e aí travou na conclusão. Não veio pra gente, mas... Pronto, agora travou de novo, gente. Acho que é porque tá no final mesmo. Larissa disse que seu inconsciente está falando. Acho que ele não está me ouvindo, não. Seu inconsciente está falando. Tá tudo falando hoje. As sincronicidades estão acontecendo. Meu inconsciente. Você falou 2015. Newton, ela falou que você falou de 2015 porque você queria que esse acontecimento tivesse sido agora. Bom, pronto, tá uma conversa de maluco agora. É hora do intervalo. Ó, gente, a gente vai encerrar e vai... 5 minutinhos só. 5 minutos a gente volta. 5 minutos, tá? 5 minutos. É o peso da resposta que vem aí. É isso aí, Tânia. A gente volta daqui 5 minutinhos.